noite. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou tocar uma musiquinha, tá bom? Pra gente entrar no clima. Quem algum dia não pensou em deixar tudo ir embora? Quem algum dia já não quis existir e sair fora? Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força que nos renova e faz o coração ficar numa boa? Há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver. Há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver. Há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver. Gente, essa musiquinha era só para dar uma introduzida aqui, né? Pra gente ir entrando no clima. Quem nunca veio, não sabe como é que é. Não é porque a gente é espírita que a gente tem que ser quieto, sério, né? Nós somos espíritas e somos felizes e precisamos ser felizes, precisamos de alegria na nossa vida para elevar a vibração, né? E para quem está aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Cíntia Drummond. Estou aqui toda terça-feira com vocês e é muito, muito gratificante. Espero ajudá-los hoje e espero que vocês estejam de coração aberto para receber todas as energias, os ensinamentos, tudo que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então, o que eu recomendo para todos é que peguem um copo de água, uma garrafinha de água, uma para cada pessoa da família, tá bom? Então, eu já separei a minha aqui, minha garrafinha nunca sai de nenhuma reuniãozinha, ela tá sempre aqui. E cada um que pegar a sua água, pode deixar com a garrafinha, com a tampinha aberta, ou se for um copo. É importante colocar o nome. Se tiver muitas pessoas da família, coloca o nome, ou com uma etiquetinha, ou com um guardanapo, coloca embaixo do copo, né? É importante colocar o nome para que cada tratamento que seja colocado através de energias dos nossos médicos espirituais, eles vão colocar todos individualmente. Então é importante colocar o nome, tá bom? Para depois, quando você for tomar, você saber que aquele copo é seu, tá bom? Porque o plano espiritual sabe, né? Os médicos espirituais sabem. Mas a gente na hora acaba confundindo ali os copos e acaba tomando o que era do filho, o que era da avó.
Então, é importante você saber qual que é o seu copo para depois você ir lá e tomar o seu medicamento, tá bom? E para quem não tá doente, a água também é importante, porque lá os médicos espirituais colocam também o que é importante para o nosso sistema imunológico, para o nosso energético, para o nosso espírito, né? Aquela força que a gente precisa para a gente não desanimar, né? Porque o que mais tem por aí é coisas querendo desanimar a gente, né? Então, nesse momento a gente precisa mesmo de uma aguinha da paz, como dizia o Chico, né? Então, eu vou fazer uma preparação agora. Quem perdeu a música, essa música é do Nat Roots, é muito legal porque tem uma letra maravilhosa, tem uma energia muito boa e é engraçado, né, que a gente às vezes acha que a gente não presta atenção nas letras, né? A gente escuta às vezes as músicas no rádio e é tão corriqueiro, a gente não presta atenção, né? E essa música é uma música que é bom prestar atenção e ter ela como hino para vocês, porque é uma música que eleva mesmo o pensamento. Eu vou dar uma tocadinha por último aqui rapidinho e a gente já faz a preparação, tá bom? É o tempinho de vocês irem buscar água, tá bom? Peraí, deixa eu ver aqui. Quem algum dia não pensou em deixar tudo ir embora? Quem algum dia já não quis desistir e sair fora? Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força que nos renova e faz o coração ficar numa boa, numa boa. Há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Isso aí, vamos fazer uma preparação. Deixa eu colocar aqui meu violão do lado. Tem outras casas espíritas que são mais chiques, né? Tem microfone, tem palco. Eu vejo, às vezes, até na quarentena, o povo tudo chique. Mas aqui a gente tá em casa, né? A gente não tá nesse nível, não. Mas a gente vem com a cara e com a coragem, né? Espero que o áudio esteja bom. Espero que o ouvido aí de vocês estejam abertos para tudo que a gente vai conversar hoje, né? Então vamos fechando nossos olhos e sentindo a harmonia do ambiente. Os nossos amigos espirituais responsáveis pela limpeza do lar estão indo em cada um dos lares, limpando, tirando as energias negativas, tirando o desânimo, tirando influências negativas, tirando toda a dor, toda a angústia, o medo, a ansiedade, a depressão, tudo que nos atrapalha está sendo retirado de nós e do nosso lar, em nome de Jesus, e sendo transmutado. Essa limpeza também está sendo feita no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente de trabalho, está sendo também feito em todos os nossos familiares, retirando tudo que é negativo e sendo levado
para ser transmutado em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Estão todos bem? Então vamos lá para a nossa conversa da noite. Deixa eu colocar aqui no pause para depois a gente retomar as musiquinhas. Tá todo mundo aí? Todo mundo bem? Então vamos lá. Eu gosto muito de contar história como se estivesse contando para criança, porque é muito mais gostoso. Então eu tenho uma história aqui que é do semeador, só que eu vou contar de um jeitinho diferente, de um jeitinho que provavelmente vocês ainda não ouviram, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler para vocês e depois a gente vai conversar sobre ela, tá bom? Um semeador, como fazia todos os dias, saiu de casa e se dirigiu ao seu campo para nele semear os grãos de trigo que possuía, honrando a Deus com seu trabalho honesto. Começou a semeadura. Enquanto lançava sementes ao campo, algumas caíram no caminho, na pequena estrada que ficava no meio da seara. Você sabe que os passarinhos costumam acompanhar os semeadores ao campo? Pois é. Eles acompanham para poder comer as sementes. Isso aconteceu nessa história. Alguns grãos caíram à beira da estrada e os passarinhos rapidinho desceram para comer as sementes. O semeador, porém, continuou semeando. Outras sementes caíram num lugar pedregoso. Havia ali muitas pedras e pouca terra. As sementes nasceram logo naquele solo, que não era profundo. O trigo cresceu depressa, mas, vindo o sol forte, foi queimado. E como as suas raízes não cresceram por causa das pedras, logo ele murchou e morreu. Outros grãos caíram num pedaço de campo onde haviam muitos espinhos. Quando o trigo cresceu, foi sufocado pelos espinhos e também morreu. Numa última parte das sementes, caiu numa terra boa e preparada, longe dos pedregulhos, longe dos espinhos. E o trigo ali semeado deu uma colheita farta. E fim, acabou a historinha. E vamos ao que interessa. Agora um papinho de gente grande. Essa história é muito linda, né? Essa história mostra muito do que a gente faz com os conhecimentos que nós adquirimos. Há um ano atrás, quase um ano atrás, porque foi dia 25, hoje é dia 23, no dia 25 de março do ano passado, nós fizemos a nossa primeira live de Evangelho e Tratamento Espiritual online. Nós fizemos a primeira, então tá fazendo um ano essa semana. E qual foi o tema que eu, na época, descabelada, sem nenhum preparo para falar online, nós usamos esse tema do semeador. E lá no começo nós não conhecíamos muito bem essa pandemia, então eu acabei falando sobre a pandemia e tudo. Mas hoje eu não vou falar sobre pandemia e nem incluir ela nessa conversa de semeador. Mas até posso fazer isso mais tarde, mas primeiro eu quero falar com vocês. Esse ensinamento de Jesus para vocês é novidade? É novidade para vocês? Os ensinamentos de Jesus? Essa parábola, por exemplo, do semeador, ela é nova para vocês? Porque assim, a gente não precisa
Porque muitos vieram de outras religiões, né? Ou muitos que nos assistem também, às vezes são de outras religiões. E todas as religiões, a maioria delas falam sobre os ensinamentos de Jesus. A maioria. Então, a gente conclui que isso não é novidade pra gente. É novidade pra vocês? Jesus, ele veio depois de Moisés, né? A gente considera como segunda revelação do Espiritismo. Não, o Espiritismo é a terceira. Segunda é Jesus e a primeira é Moisés. Moisés veio lá com os 10 mandamentos, né? De acordo com a época também. E depois veio Jesus, resumiu todos aqueles ensinamentos de Moisés, ele resumiu em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E ele tão lindinho, contou várias parábolas. Por quê? Porque na época as pessoas pareciam, hoje também, tá? Só entendiam através de parábolas, histórias. Eu contei essa parábola para vocês como se estivesse contando para criança. Não foi muito mais fácil de entender? Jesus fazia isso também. Ele contava histórias para não ter essa história de não entendi, né? Hoje, se a gente lê a Bíblia ou lê algum livro, né? Às vezes a leitura é um pouco difícil, né? A maneira que eles escrevem é um pouco difícil. E aí a gente amarela. Ah, não entendi, vou deixar para lá. Ah, eu acho que eu entendi. Aí a gente lembra dos ensinamentos de Jesus, os 2 basicão, a gente fala, ah, eu entendi, ele quis dizer amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não era só isso. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? A gente já recebeu ensinamento de Jesus já há muito tempo. Ó. Essas conversas de Jesus já são velhas na nossa vida, não é nada de novidade. Mas, você vê que coisa, cada vez que a gente escuta alguma coisa sobre Jesus, parece que é novidade pra gente, parece que a gente tá aprendendo agora. Por quê? O que a gente fez com os ensinamentos que a gente aprendeu? Lá atrás, desde pequenos, nossos pais sempre falavam, os nossos avós, né? O que a gente fez com tudo isso? Então, essa parábola, ela mostra isso pra gente. Que muitas das coisas que a gente aprende, parece que cai no espinho, parece que cai na pedra, nunca cai num solo fértil, gente. Nunca a gente pega aquilo pra gente e começa a praticar. Às vezes eu fico pensando que os ensinamentos, eles vêm, às vezes, quando a gente já não tá muito legal, né? E aí parece que a gente tá fechado, é como se nós, não só o coração, mas a nossa mente tá fechado, parece que nada que Jesus falou tem sentido. Porque você tá fechado, parece que tudo tá errado na sua vida. É doença, é a família que tá toda uma confusão, desentendimento. Ou seja, o solo ali, ó, tá pedregoso, tá cheio de espinhos. E qualquer ensinamento de Jesus ali não vai entrar. E se entrar, vai entrar e vai sair pela mesma porta que entrou. Porque você não tá preparado. Até para receber esses ensinamentos, a gente tem que estar com boa vontade de receber, né? A gente tem que estar aberto para isso. E não é só os ensinamentos de Jesus, é também para as coisas boas que pode acontecer para nós, né? A saúde, por exemplo. A saúde, ela precisa vir onde está um solo
Fértil. O que seria um solo fértil? Sim, te explica, porque se até agora eu não tive esse solo fértil, eu quero ter ele já. O solo fértil é aquela mente cheia de gratidão, cheia de pensamentos positivos e de fé. O que é a fé para vocês? A gente teve uma palestra, acho que foi semana retrasada, com a Mayara Drummond, falando sobre a fé. E a fé é quando a gente se sente... Sabe quando você está de olho fechado e se joga para trás? Vocês já tiveram coragem de fazer isso? Confiante de que alguém vai te segurar? É por aí. A fé é você ter certeza que quando você está caindo, tem Deus ali te segurando. Ele te dá força. Inclusive, ele encaminha várias pessoas no seu caminho. Fala assim, vai lá. Mostra para ela aquilo, mostra para ela aquela palestra. Mostra para ela aquela mensagem bonita. Ou seja, ele encaminha pessoas, né, que a gente fala anjinhos, para nos guiar, para nos erguer. Às vezes a gente está tão fechado que a gente não enxerga. A gente fala assim, nossa, eu fiz tanta oração, Deus nem deu atenção para mim. Uma das coisas que a gente deveria ter aprendido já há muito tempo é que Deus não é vingativo, não é um papai malvado. Ele não tá fazendo de pirraça, sabe? Assim, aqueles pais que falam assim, agora você vai ver só. Inclusive essa pandemia, não é castigo, ele não tá fazendo nada assim, vocês fizeram muita maldade, agora aguenta. A gente precisa confiar nele. Ele é todo bondade, ele é todo misericórdia. Às vezes, essa nossa fé não tá tão fé assim. Porque quando a gente tá caindo, a gente não confia tanto assim. É na hora que a gente tá caindo que a gente fica totalmente descrente. Por quê? Porque um dia lá atrás a gente também recebeu essas informações de Jesus que nos mostrou um Deus tão maravilhoso. Será que era só ele que via Deus dessa forma? Tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele chamava de Pai, com muito carinho. O bem, o amor, ele é contagiante. E ele contagia uma outra coisa que é muito importante. Ele contagia a nossa mente. Quando a gente é contagiada por esse amor, por esses pensamentos positivos, pelos ensinamentos de Jesus, a gente consegue se sentir melhor. Quem assistiu a palestra dos animaizinhos, que foi antes da minha, que falava sobre a água, ela é maravilhosa. Ela registra as informações. Ela tem esse poder de gravar as informações, né? E os espíritos sabem disso. Os espíritos de luz, os médicos espirituais, eles usam a nossa água para gravar as informações que precisam ser gravadas para a nossa cura, para o nosso tratamento. E nós? A água é como se fosse o nosso solo, né? A gente precisa colocar coisas positivas, plantar coisas positivas dentro de nós. É nos momentos mais difíceis que a gente tem que lembrar das coisas positivas.
porque a gente já tá lá embaixo. Se a gente ficar só lembrando das coisas negativas e de tudo de mal que poderia acontecer, o que pode ainda acontecer, a gente afunda mais, né? É que nem alguém que tá ali se afogando e ao invés de pensar numa maneira, sei lá, vou bater minha mão, vou bater meu pé, sei lá, vou respirar um pouquinho, vou me acalmar e vou tentar. Não. É nessa hora que você tá ali, que bate o desespero, você perde o controle e pensa só coisas negativas. E aí você afunda. E Jesus está aí desde sempre, nos convidando para subir com Ele, para chegar mais perto de Deus. Deus não está lá longe, não está no céu, Ele está junto com a gente o tempo todo. É uma energia criadora, né? Ele não é um velhinho barbado que fica ali na cadeirinha dele, olhando de lá de cima a gente cair nos buracos, tropeçar, e com o cajadinho falando, eu te disse. Esse não é Deus. Vocês já pensaram o porquê que Deus permite que coisas ruins nos aconteçam? Não é Ele que está mandando acontecer, Ele permite que aconteça, né? São às vezes reações de alguma ação que tivemos, né? É tudo para o nosso aprendizado. É assim como às vezes a gente deixa a criança cair da bicicleta para aprender a andar, né? Sabe aquele momento que a gente solta a bicicleta? Vou deixar ele ir, eu confio nele. Mesmo que ele cair, eu tenho certeza que ele vai aprender com essa queda dele. A gente não faz isso? Deus também faz. Ele deixa às vezes a gente cair para a gente aprender. E não para a gente ficar emburrado com ele, falando, por que você não me segurou? Né? Então a gente precisa mesmo confiar nele. Tem essa história de confiança é o que nos deixa ou lá em cima ou lá embaixo. Ou lá em cima ou lá embaixo, né? Eu li uma reportagem hoje sobre Covid, né? Uma enfermeira que teve muita bondade, ela não poderia ficar de mão dada com os pacientes e ela fez uma luvinha, né? Com água morna e fez de forma que ela colocava na mão do paciente para o paciente ter a impressão de que tinha alguém segurando a mão dele, para ele não se sentir sozinho. Para vocês verem que isso fez diferença e muitos se curaram por causa dessa mãozinha. E não é só por causa da mãozinha, é porque a pessoa que sentiu a mãozinha abriu, estava ali com solo fértil, com fé, e se apegou àquela mãozinha como se fosse as mãos de Deus e se curou. Agora imagina se a pessoa chegar e falar assim, você tá me enganando, isso daí é uma mão de borracha, você tá querendo me enganar, eu vou morrer aqui. E se ficasse com uma vibração baixa, o que ia acontecer? Então, é nessas horas que a gente tá com tantos desafios na mão, é que a gente precisa estar com solo fértil, para que tantas coisas boas entrem na nossa mente. Porque é engraçado que coisa ruim a gente deixa entrar numa boa, né? A gente parece que tem a mente aberta, aquela antena aberta só para captar coisas ruins. Não, a gente não é filho de Deus, a gente consegue captar coisas boas também. E essas coisas boas são as sementinhas, né? E elas vão florescer ali dentro de nós se a gente deixar. Se a gente deixar.
contanto que não tenha espinhos e não tenha pedregulho. Aí vai que vai. O que são os pedregulhos e os espinhos? São os nossos pensamentos negativos, nosso pessimismo. Nosso não, né? Às vezes a gente tá pessimista, mas a gente não é pessimista, porque lá dentro de nós somos centelhas divinas, somos filhinhos de Deus, Criador, misericordioso, amoroso, totalmente. E aí o que acontece? Lá dentro de nós existe um ser que está em fase de crescimento espiritual, com tanta coisa para aprender, mas existe um ser que é capaz de ter fé, que é capaz de conseguir forças criadoras que vêm de lá de dentro. Muitos ficam procurando forças criadoras em volta e até cobram das pessoas que estão à sua volta que elas sejam criadoras, que elas sejam curadoras, que elas sejam... E você tem esse poder, todo mundo tem. Não é? Vocês acreditam em mim? Não foi eu que falei isso. Foi Jesus. E não foi agora que ele falou isso. Foi lá atrás. Lá longe. Lá quando ele veio. Ele disse que todos poderiam fazer o que ele faz e até mais. E por que a gente não faz? Porque todo o ensinamento que a gente recebe acaba ficando estacionado. Às vezes até morrendo. Então hoje a gente veio aqui não para ficar lembrando dos ensinamentos que morreram. Não. Todos nós somos semeadores. Todos nós também colhemos o que a gente planta e que nós possamos plantar coisas boas. E também somos capazes de transformar essa sementinha que caiu dentro de nós, que é uma sementinha linda, né? Em uma coisa maravilhosa, até uma árvore frondosa, uma coisa bem legal, que vai fazer bem para nós e para todos à nossa volta. Como eu disse, nós temos o poder criador dentro de nós. Essa água que a gente coloca para fluidificar é uma água. E no nosso corpo, nós somos, na maioria, em água, certo? Se a água registra informações e nós somos, na maioria, água, quais informações vocês estão registrando na sua água criadora dentro de você? Fala para mim. Que você está registrando aí dentro. Então, eu vou dar uma dica para vocês de como registrar coisas boas na sua água aí que está dentro de você, rodando o seu corpo, que serão sementinhas, mais sementinhas, que vão crescer aí bem linda e maravilhosa dentro desse ser que é você, esse ser criador. Então, para você que sente ansiedade, para você que sente depressão, para você que está tristonho, para você que acha que Deus está se vingando, coisa assim. Gente, vamos ter pensamento positivo, vamos fazer a nossa parte de semear coisas boas. Acho que foi no evangelho que o Rodney fez de quinta-feira, ele também falou sobre isso, sobre a gente não ficar espalhando notícias ruins, né? Que a gente realmente está vendo que tem muitas notícias ruins acontecendo, né? Muitas pessoas doentes, em desespero, e muitos familiares
sentindo aquele vazio sem os entes queridos. Então, é um momento em que nós precisamos nos unir com uma vibração de amor. E não de raiva, e não de desespero, né? E não ajudar a espalhar notícia ruim. Espalhar pânico, né? Isso ele disse numa das palestras que ele deu, mas isso é muito importante, porque nós somos semeadores. E as coisas que a gente as sementinhas que a gente joga, a gente acaba também pegando sementinhas de outras pessoas que jogaram, né? Como Jesus jogou. E aí a gente pega ou não, né? Às vezes a gente nem ouve, né? Deixa passar, deixa o passarinho comer. Então eu vou dar uma dica para vocês que têm ansiedade, que estão com depressão, que estão passando por momentos difíceis. Eu fiz até uma colinha aqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Se você não tá com nada disso que eu falei, também serve para você. Por quê? Porque vai nos ajudar e ajudar vocês num momento difícil, mas é uma mentalização, é uma ajuda que você tá dando para você registrar coisas boas dentro de você. Porque quando a gente pensa coisas ruins, parece que a gente fica 99% do nosso período, dessas 24 horas do dia, pensando coisas negativas. Pensando nas coisas que podem dar errado, né? Ou pensando nas coisas que já deram errado. E sem a probabilidade de dar certo e a gente entra em desespero, né? A gente perde a fé. Então, esse exercício que eu vou passar para vocês não é um exercício ligado à doutrina espírita, porém é ligado à medicina espiritual. Porque hoje em dia a nossa cura ela não acontece somente com remédios da Terra. Ela trabalha em conjunto com a medicina espiritual, que é dos bons pensamentos, boas ações, gratidão. Então eu vou explicar para vocês como eu faço e como vocês podem fazer também. Então eu tenho um caderninho, eu vou mostrar para vocês, ó, parece besteira, mas não é. Ó, tudo no meu corpo funciona direitinho. Tenho fé, tenho calma, sou feliz. E aí eu vou repetindo isso até acabar a folha. Como, Cíntia, que absurdo! Você faz isso? Faço. Sabe aquele momento em que você está precisando ouvir coisas boas? Ouvir pensamentos positivos na sua mente? Fazer os pensamentos entrarem, que são as sementinhas? Eu pego esse momento e vou escrevendo. Escrevendo coisas que eu gostaria de ouvir. E aí, aquela ansiedade vai embora, porque nessa hora eu me conecto com Deus. Eu abro a minha anteninha para tudo de bom que tem para entrar na minha vida. E é nessa hora que eu preparo o solo o melhor possível para coisas boas entrarem. E aí as coisas boas vão acontecendo. Parece besteira, gente, mas funciona. Então, ó, é só repetir. E eu costumo fazer em voz alta, tá bom? Então eu fico ali. Tudo no meu corpo tá funcionando direitinho. Eu tenho fé, tenho saúde, tenho alegria. Sei lá, você pode colocar a frase que você quiser. E isso ajuda o cérebro e o nosso espírito a adaptar aquilo para você. Então, é muito usado essa técnica para medicina espiritual. Por que eu falo isso? Teve umas palestras que eu fiz ali atrás, eu não sei se vocês lembram, tinha a história daqueles 2 diagnósticos. O médico passou o diagnóstico errado para o cara que estava bem
e passou um outro errado para um cara que estava com a saúde debilitada. Só que o que estava com a saúde debilitada recebeu um diagnóstico que ele estava ótimo, que a saúde dele estava perfeita. Ou seja, a frase entrou dentro dele e fez todo o efeito que ele precisava. E ele acreditou naquilo. O terreno dele estava preparado para receber aquela informação e foi que foi. Ele ficou bem de saúde. Já aquele que estava com a saúde perfeita e recebeu aquela informação negativa, ele pegou para ele aquela informação negativa como se fosse verdade. A sua saúde está péssima. Você terá poucos dias de vida. Ele acreditou e colocou aquilo como verdade na vida dele. E acabou morrendo em poucas semanas, poucos meses, eu não lembro direito a história. Então, essa história serve como experiência, porque realmente isso acontece. Essa semana eu tive uma história verdadeira de um amigo meu, que ele fez uma cirurgia o médico falou que era cirurgia para tirar um dos problemas que ele tinha, e na verdade ele não fez a cirurgia, não foi do jeito que era para ser. Encontraram um outro problema, mas aquele problema que ele achava que ele tinha, o médico não fez a cirurgia que era para fazer e ninguém comentou para ele do que foi feito e que não foi feito para o paciente. Ele só achou que tinha sido operado. Ele mudou da água para o vinho. Nossa, já acordou, tô operado, tô melhor, agora eu vou comer de tudo, nossa, eu tô me sentindo tão bem. E os familiares começaram a perguntar, gente, o que deu nele? Porque ele tá achando que ele foi operado, do que ele tava com problema, mas ele não foi. Ou seja, ele ainda continua com o problema, só que ele já não tá acreditando mais. Ele tá acreditando que ele tá curado, e aquilo tá realmente curando ele. Ou seja, quando a gente está com pensamentos positivos, a cura vem. Porque a gente registra aquelas informações tanto na nossa água que a gente tem aqui dentro, né? Trazendo saúde. A gente registra isso no nosso cérebro, que começa a trabalhar com mais gratidão, com mais alegria, mais entusiasmo. Trazendo realmente a cura. Ela tem essa força de pensamento, a força, e a gente tem essa força criadora dentro de nós. Nós somos capazes. Então, qualquer coisa que vocês aprenderem de bom, qualquer palavra boa, fica ali, ó, com a antena ligada, com solo fértil, esperando, e faça aquilo crescer. Muitas coisas que a gente ouve, elas começam a fazer muita parte de nós quando a gente começa a praticar. Às vezes só escutar não é o suficiente. Às vezes a gente tem que praticar mesmo. Então, é o que Jesus fazia. Ele não só falava, né? Ele também fazia. Então, colocar em prática, falando coisas boas para as pessoas. Hoje em dia tem tanta gente com tanto problema na família, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, passando por problemas de ansiedade, depressão. O que você vai falar para uma pessoa dessa? Quando a gente for jogar uma sementinha ali, que seja uma sementinha de positividade, de fé, de esperança, de alegria. Todos nós, lá dentro de nós, tem sempre alguma coisa que a gente gosta, né? Que é o nosso eu. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente meio que apaga as coisas que a gente gosta e só faz as coisas que os outros gostam
Parece que a nossa vida foi feita só para agradar os outros e a gente esquece da gente, né? A gente às vezes não se valoriza da forma que deveria. Mas a gente precisa lembrar que nós somos centelhas divinas, nós temos esse poder criador, nós merecemos. Deus não criou a gente para sofrer. Deus criou a gente para ver a gente progredindo, para ver a gente querer melhorar. A Neuza falou, é muito difícil. É difícil sim, não é fácil não. Mas fica muito mais difícil se a gente ficar repetindo essa frase que vai ser difícil. Eu nem falo essa frase. Eu vou dizer assim, pode não ser fácil, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Mesmo que eu sinta uma certa dificuldade, eu vou tentar. Exatamente, Deise, estou disposta a ajudar. Essa maneira de falar faz toda a diferença. Porque o nosso pensamento já está acostumado a ouvir não vai dar certo, a ouvir... A gente precisa mudar a frase, até tirar o não da frase, coloca ali. Eu vou tentar. Ou eu vou conseguir. Uma hora eu consigo. Eu vou ter forças para isso, se Deus quiser. Na verdade, Deus sempre quer. Essa historinha de, se Deus quiser, Deus sempre quer. Só é saber se você quer. Deus está esperando a gente querer. A semente foi jogada. Em umas palestras lá atrás, eu também disse, não estamos aqui para sofrer. A gente pode aprender pelo amor. Às vezes a gente pode até ter uma dificuldade ou outra. Mas se a gente trabalhar no bem, semeando coisas boas, nós teremos a diminuição dos nossos sofrimentos, né? Que foram reações de nossas ações do nosso passado, né? E a gente consegue. Eu tô aqui para repetir 500 vezes para vocês, se precisar. A gente consegue, vocês conseguem. E não vai ser muito rápido, não, porque quantas vezes a gente precisa ouvir coisas negativas para a gente ficar para baixo? E quantas vezes a gente precisa ouvir coisas boas para a gente acreditar que realmente aquilo existe? Por isso que eu incentivo vocês a criarem uma rotina positiva na vida de vocês. Cria. A gente não tem uma agenda? Às vezes no celular tem um lembrete, né? A gente pode colocar lembrete no celular. Coloca uns lembretes assim. Você já se amou hoje? Você já disse coisas bonitas para você hoje? Você lembra que você é filha de Deus? Você consegue? Então coloque lembretes positivos no seu celular para ele ficar despertando para você de hora em hora para você lembrar. Faz esse caderninho que eu falei para ajudar na mentalização, porque realmente não é fácil. No começo é difícil, então a gente vai precisar anotar, a gente vai precisar escrever, né? Muitos estão entrando agora, nesse momento de pandemia, muitos estão conhecendo a doutrina espírita, infelizmente, por causa da dor. E a doutrina espírita, ela tem sementes maravilhosas, que a gente aprende muito aqui, a gente ouve, né? A gente precisa aprender, que é sobre a continuidade da vida. A gente aprende também sobre a necessidade da reencarnação. A gente aprende sobre o tempo certo que a pessoa tem aqui na Terra, as coisas que ela precisa viver, sobre o planejamento que é feito antes do encarne, que ele é feito sim. E todos nós temos esse planejamento com hora marcada para ir embora, voltar para casa. A nossa casa não é aqui, é lá. E aqui é a nossa escola. E o nosso tempo aqui é curto.
que nós possamos usar ele de uma maneira mais correta, mais ligado ao bem, porque quando a gente voltar para lá, os ensinamentos vão continuar, o aprendizado vai continuar e a prática também terá que ter. Então a gente vai ter que já ir se acostumando com isso, né? A gente está aqui para aprender, é escola. A gente está estagiando, digamos assim. Muitos que estão desencarnando estavam no momento de desencarnar mesmo. Estavam no momento de voltar, né? Que eles já fizeram o planejamento deles. Então, seja lá por Covid ou por qualquer outra ferramenta, né, que poderia ser. A gente fica triste, a gente se magoa, sente aquele vazio, mas todos nós temos uma programação. Os únicos que a gente sabe que a gente precisa cuidar um pouco mais são daqueles que antecipam a sua volta, que são suicidas, né? Mas de resto, todos estão indo na hora certa. E se a gente confiar em Deus, aquela fé que eu falei para vocês, aquela que você tem certeza que tem Ele ali te protegendo e te guiando da maneira correta. Confia de verdade. Quando a gente fala de fé, não é ficar orando para Deus, é você sentir Ele dentro de você, sentir Ele te guiando. E às vezes as coisas não vão ser fáceis mesmo, porque são aprendizados. Não é fácil a gente ficar convivendo com pessoas doentes, tentando ajudar e não poder, ficar às vezes sem informação de um familiar que está hospitalizado. Nesse momento do Covid não dá mais para ter visita em hospitais, é angustiante demais. Então, é nesses momentos que a gente precisa estar muito ligado com Deus. E não procure orações prontas. Jesus, ele tinha uma conversa com Deus como pai e filho. E a gente precisa disso. Até essa oração do Pai Nosso, ela foi feita para facilitar a nossa conversa com Ele, a nossa mentalização. Mas a verdade verdadeira mesmo é que a gente precisa acreditar, porque às vezes a gente falar com Deus sem acreditar, a gente tá falando à toa. À toa, eu vou fazer um parênteses aqui. Deus sabe o momento que a gente tá para baixo, precisando de uma ajuda, e essa ajuda virá. A ajuda virá sim. Ele não vai abandonar ninguém. Nunca abandona. Então ele vai sempre enviar alguma pessoa ou alguma palavra. Quem já um dia assim que tá naquele desespero e resolve abrir a internet e de repente dá de cara com uma frase linda, aí você fala, puxa vida, aquela frase mudou meu dia para melhor. Então é através dessas coisinhas que às vezes são sinaizinhos, são sementinhas lançadas. Cabe a nós colocá-las no lugar certo para que ela floresça dentro de nós, né? No caso, é ajuda às vezes que a gente está precisando, né? Para quem está conhecendo o grupo agora, nós temos um trabalho muito lindo de pronto atendimento fraterno. Se você tem problema com ansiedade, angústia, depressão, se você está precisando desabafar, nós temos esse canal direto com os nossos socorristas fraternos. Então você pode falar com a gente pelo WhatsApp e vai ser sempre muito bem atendido.
muito bem orientado, para ter aquela sensação de que você não está sozinho. O nosso grupo Cascata de Luz, ele não é apenas um grupo de oração, né? Ah, eu vou lá, vou fazer uma oração e sair correndo. Ou eu vou colocar meu nome para oração e sair. Não. Nosso grupo, ele é um grupo sério, um grupo de assistência. A nossa ideia é dar assistência a todos os necessitados, assim como se faz num pronto-socorro. A pessoa vai desesperada procurando um pronto atendimento. E nós temos, só que o nosso pronto atendimento é espiritual, né? É aquele momento difícil que você precisa de um amparo e nós estaremos aqui para ajudar, né? Então essa página do Facebook, ela ajuda muito, mas esse canal que nós temos no WhatsApp ajuda muito mais. Ou não, né? Depende de vocês também, né? Se vocês quiserem receber, porque a boa vontade é muito grande. Eu vou pedir para se tiver alguma socorrista online aí na hora do tratamento, coloca por gentileza o WhatsApp do pronto atendimento, é 011, né, 989 10 4959. Eu mesma recebo as mensagens, faço a triagem e passo para um socorrista fazer o acompanhamento da pessoa. Então, todo dia você vai receber um bom dia, uma palavra de amparo, de carinho, tá bom? Os socorristas são pessoas que nem nós, que temos problemas também, né? Mas você é uma pessoa que tá ali com boa vontade de te ajudar, de te passar uma palavra amiga que às vezes você não tem na sua casa, né? Que às vezes os nossos familiares também estão precisando. E a gente também tem orientação de como fazer evangelho no lar, que é muito importante, né? O evangelho no lar, ele é aquela energia que você precisa para renovar a energia do seu lar. Sabe quando você sente que nada no seu lar está dando certo? Você precisa de uma energia nova? O evangelho no lar vai fazer isso por você. E como tem muitas pessoas ansiosas, nervosas nesse momento, é a paz que você precisa, é aquele momento meditativo, né, de ligação com o alto que você tem, né? Então é importante fazer. Às vezes você não vai conseguir fazer com a família, que a família não tá legal. Então faz sozinha, não tem problema. E nós fazemos essa orientação. Inclusive amanhã, às 20 horas, eu marquei de fazer evangelho no lar com uma pessoa, né? Com uma pessoa que nós fazemos assistência. E assim como fazemos com eles, a gente pode fazer com vocês. Se vocês ainda não sabem fazer evangelho no lar ou querem uma orientação pelo WhatsApp, a gente faz vídeo chamada, a gente faz direitinho com você até você se sentir seguro de fazer sozinho. Então vamos fazer o encerramento. Espero que todos estejam com a aguinha aí separada. Para quem está a primeira vez aqui, eu aconselho vocês a não mentalizar as pessoas doentes ou as pessoas na pior situação que estão, ou até vocês, tá? Aqui a gente convida vocês a pensar positivo sempre, né? Colocar frases e pensamentos positivos na mente. Então, qual é o segredinho da sexta-feira aqui? Da sexta-feira não, da terça-feira. É você pensar, mentalizar saúde, felicidade. Se a pessoa está no hospital, mentaliza ela fora do hospital, ela com saúde. Se é você está ansioso, está nervoso, está com depressão, está desesperado, mentaliza você fazendo a coisa que você mais ama, mentaliza você sorridente, pulando, alegre, fazendo o que você mais ama. Se a sua família está com problema, mentaliza ela ali, ó, toda cheia de alegria, cheia de saúde, cheia de paz. Então, é isso que a gente faz e que nos ajuda a nos curar e nos ajuda a receber essa sementinha do bem que o plano espiritual vai colocar
em todos nós hoje. Eu vou explicar uma outra coisa aqui, tá? Eu sei que o tempo está esgotado, mas eu preciso falar sobre isso. Cíntia, não vai ter cirurgia espiritual? Tem muitas pessoas que vêm em busca de uma cirurgia. Eu quero fazer uma cirurgia, quero fazer um não sei o quê. Gente, você pode até querer, mas o plano espiritual vai ver o que é necessário para você neste momento. E aí ele vai fazer o tratamento ou a cirurgia de acordo com a sua necessidade e não tanto do que a gente quer. Então a gente precisa ter fé e acreditar que o melhor será feito, tá bom? Vou colocar uma musiquinha aqui para nos ajudar na mentalização. E neste momento, estamos todos com o nosso solo fértil, prontos para receber todas as energias do plano espiritual, dos médicos espirituais que nos amam e nos querem bem. Eles nos querem felizes, com saúde, para que nós possamos caminhar no caminho do bem, fazendo nossa missão, fazendo o que nós viemos para fazer aqui na Terra. Neste momento, vamos então abrindo os nossos corações, nossas mentes, pensando positivo, pensando na saúde, pensando na alegria, pensando na harmonia, pensando na paz, na calma, na serenidade. Sorria. Você tem esquecido de sorrir. O sorriso, mesmo sem motivo, ele vai abrindo espaço para os motivos aparecerem. Então sorria. O sorriso, ele abre a nossa mente, ele abre o nosso terreno, as nossas antenas e nos colocam lá em cima, em conexão com o alto, com o mais alto, só com as coisas boas. E a gente está precisando disso. Vamos agradecer mais. Agradecer até as dificuldades que nós temos. Que às vezes essas dificuldades que temos são as únicas coisas que nos levam a pensar em fazer coisas boas, a pensar no bem, a pensar em ajudar o próximo. Porque se não fosse isso, às vezes a gente passaria uma vida inteira sem fazer nada, sem pensar coisas boas, sem ajudar ninguém. Às vezes esses momentos são necessários para que a gente possa encontrar o caminho verdadeiro do bem. Vamos agradecendo a Deus por esse corpo que nós temos, pela possibilidade que temos de renovar as nossas células, os nossos neurônios, que nós temos esse poder criador, que através do nosso pensamento, nossa boa vontade, nossa fé, nós conseguimos mudar a nossa realidade, conseguimos construir coisas maravilhosas, inclusive a nossa própria saúde. Que nós possamos usar essas ferramentas que Deus deixou a nosso dispor aqui nessa terra. Agradecer pela água que temos, pelo solo, pela terra, que quando colocamos
nosso corpo em contato com a terra, a gente se renova. Ela traz aquela energia maravilhosa Kundalini que limpa e renova as nossas energias. Vamos agradecendo pelo sol, que nos aquece, que também nos traz as vitaminas que precisamos para o nosso sistema imunológico. Agradecendo pela chuva, que também é tão abençoada, que alimenta as nossas plantas, que também fazem parte do nosso planeta, nos trazem também as águas que adentram aos nossos lares, que traz também a paz que precisamos quando procuramos para nos refrescar, para nos purificar. Vamos agradecendo também pelos nossos irmãozinhos animais, que tanto nos ajudam nos momentos difíceis. Cada carinho, cada palavra bonita que falamos para eles, o bem volta para nós. E além de fazer bem para eles, estamos fazendo bem para nós também. Pai, nós agradecemos. É muita coisa que nós temos, que você nos presenteou aqui nessa terra. Essa família também que nós escolhemos para reencarnarmos juntos, para aprendermos juntos. São dificuldades que estamos passando, mas que nós possamos, com as dificuldades, aprender a amar mais, aprender a falar eu te amo com mais frequência, usar palavras bonitas, olhar no olho, fazer sempre hoje, não deixar para amanhã o bem que se pode fazer hoje. Agradecemos a todos os amigos espirituais que estão conosco, nos atendendo com muito amor e alegria. Que eles possam nos atender e atender a todos aqueles que estão em hospitais, que estão ainda sem fé. Que essas sementinhas possam chegar até essas pessoas, para que elas floresçam de uma maneira linda e que eles possam lembrar que o amor de Deus é maior do que o medo. E assim agradecemos por mais um tratamento, por mais um aprendizado, que nós possamos estar aqui na próxima semana, ou até amanhã, né? Amanhã tem tratamento com a Bruna também, na quinta-feira com o Rodney, na sexta-feira teremos uma palestra também, que nós sejamos abençoados com essa palestra do Dr. Sérgio Gabriel, do nosso amigo Wagner Gabriel. E assim vamos abrindo os nossos olhos lentamente, dando graças a Deus. Gente, Wagner Gabriel, esqueci o nome. Na sexta-feira terá uma palestra falando sobre ressonância.
Não é ressonância de hospital, é ressonância, porque a doutrina espírita ela também nos ajuda a entender um pouco sobre ciências, sobre energias. Então a gente vai falar sobre ressonância, vai ser muito, muito especial. Espero todos vocês na sexta-feira comigo e com Wagner. E também amanhã terá tratamento com a Bruna às 22 horas. Na quinta-feira com o Rodney às 7h30. Então assim, a gente tenta colocar em vários horários para que não prejudique ninguém, que ajude você a de alguma forma receber o nosso tratamento. No sábado nós temos estudo com o Lucas, juntamente com o tratamento, às 15 horas. Então todo dia tem alguma coisa muito gostosa e cheia de positividade para você. Espero que a gente tenha te ajudado. Quem tiver querendo contato com o nosso pronto atendimento, é só clicar no botãozinho WhatsApp que tem na nossa página. E muita gratidão para vocês por estarem comigo. Um beijo grande e até lá!